Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse dia 3 de junho, um sábado com finais. Destaque para a final da FA Cup entre Manchester City e Manchester United. Também a final da DFB Pokal, a Copa da Alemanha, entre Leipzig e Frankfurt. O Leipzig que é o atual campeão da competição. Temos também a final da FA Cup da Escócia entre Celtic e Inverness, que parece que já está, vamos dizer assim, bem encaminhada depois que o Celtic eliminou o Rangers na semifinal. E temos Brasileirão, temos última rodada do Campeonato Francês, tem várias outras coisas que a gente vai comentar por aqui. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você acompanhar, como sempre, o conteúdo até o final. E se gostar, se inscrever para ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Antes de começar o nosso planejamento de sábado, vamos passar um pouquinho sobre os jogos que a gente planejou por aqui. Estou gravando esse vídeo na quinta-feira, então falarei sobre os jogos de quarta-feira. Sevilha 7 vezes campeão da Europa League, nunca perdeu uma final, manteve a escrita. O Mourinho pela primeira vez perdeu uma final europeia, né? Uma final da UEFA. Mourinho jogando do seu jogo, bem recuado, depois de fazer o primeiro gol com o Dybala. O Sevilha agressivo, buscando o seu espaço, o seu gol, conseguiu nos penais. O Gianluca Mantini atrapalhou a equipe 2 vezes, né? Geralmente a gente tem o craque do time salvando nos 90 minutos e depois perdendo o penal. A gente já viu esse filme várias vezes, né? Nesse caso, no caso da Roma, o Gianluca Mantini, ele tragou nos 90 minutos fazendo um gol contra e também perdeu o seu pênalti, né? A famosa cagada na entrada e na saída. E o Sevilha foi o campeão. E isso aqui tem uma coisa interessante. Com o Sevilha classificado para a Liga dos Campeões, a Roma agora só resta para a Roma, obviamente, lutar contra essa ameaça de perder a vaga na Europa League via campeonato italiano, tá? Porque o segundo lugar na Europa League não dá condição de nada. Então, isso dificulta a vida do Spezia, que está disputando contra o rebaixamento contra o Verona. Eu já vou falar isso para vocês no próximo planejamento, mas guarda essa informação aí, que o Spezia teve a sua vida complicada agora e foi uma boa notícia para o Verona, porque agora a Roma vai ter que jogar sério dentro de casa contra o Spezia, enquanto o Verona disputa contra o Milan lá em Milão. Tivemos também os primeiros jogos da Copa do Brasil, ainda vai rolar o Fla-Flu e o São Paulo Sport na noite dessa quinta-feira, mas na quarta-feira a classificação do Bahia, Fortaleza e Palmeiras. Fortaleza venceu, mas não se classificou. Aqui eu fiquei um pouco decepcionado, eu esperava um jogo para pelo menos 2 gols. Cruzeiro e Grêmio, gostei muito do jogo do Cruzeiro, mas não aproveitou as oportunidades que teve, tá? O Cruzeiro criou muito, mas não aproveitou. O Grêmio, muito copeiro que é, assim como o Cruzeiro também, o Grêmio soube se defender, tá? Eu esperava vitórias do Botafogo e do Internacional, que eu tinha comentado com vocês. Eu achei que tinha valor nos dois cenários. Botafogo só me decepcionou em relação a tirar o pé depois que fez o que precisava fazer. E aí foi pros pênaltis, e aí teve aquela história que eu falei pra vocês, né? O Tiquinho foi o herói nos 90 minutos e acabou perdendo o gol. Nos penais, o goleiro Bento se saiu muito, muito bem. E aqui no jogo do Internacional foi curioso, né? Porque eu também esperava uma vitória do Inter. No 3-0 eu comentei com vocês no Telegram que eu ia me expor a favor de mais um gol. O jogo já cheirava mais gols. O Inter vencia por 3-0, ou seja, já tinha devolvido a desvantagem, entre aspas, que o América criou em Minas. Depois o Inter fez o terceiro gol, estava se classificando, o América vindo para cima, o Inter tinha espaço para contra-atacar, só que o Inter não aproveitou. Eu me expus ali no Overlimit, comentei com vocês no Telegram. Um detalhe, tá? Eu não fico mandando 1000 mensagens no Telegram. Não sei se vocês estão acostumados em outros canais. O meu canal do Telegram, eu só comento alguma coisa. Geralmente eu vou ouvir a gols, tá? Porque para match odds ficar falando que eu tô abrindo e fechando posição não faz sentido. Mas quando eu tô trabalhando e quando eu vejo muito valor, tá? E eu entrei no Overlimit, consegui pegar esse gol do América. E na cobrança de pênalti foi curioso, porque ninguém conseguiu entender nada, né? O que aconteceu? Na cobrança de pênalti do Inter, acho que foi na terceira ou quarta cobrança do Inter, o De La Penha, ele chutou, acho que aconteceu 2 vezes, né? Foi considerado 2 toques. Ele chutou com uma perna, bateu na outra perna antes de ir pro gol. E
nessa condição, se eu não me engano, o gol é anulado. É como se ele tivesse chutado para fora. Inclusive tem vários sites que colocaram que o chute tinha sido para fora do gol, mas na verdade é só um negócio do regulamento. É como se ele tivesse chutado para fora. A cobrança foi anulada. Com isso, com o Maidana fazendo ali aquele quinto gol do América, né? Ninguém entendia nada. Você olhava para a cara do Mano Menezes na transmissão, ele não estava entendendo nada, porque o América tinha se classificado e o Inter não tinha, teoricamente, não tinha perdido o pênalti. Teve um pênalti perdido com o alemão, mas o VAR mandou voltar porque o goleiro tinha adiantado. Então foi uma coisa curiosa. E pra gente fechar, Corinthians e Galo, né? O Galo colocando um time misto, pô, contra o Corinthians, na casa do Corinthians, uma torcida apaixonada, e o Corinthians jogou bem, hein? O Corinthians jogou para fazer mais do que 2 gols no tempo normal. O Galo depois foi colocando os titulares no segundo tempo, mas não conseguiu arrumar muita coisa também. E o Corinthians, quando tem o Cássio no gol, meus amigos, em disputa de pênalti, é muito complicado. O cara é muito diferenciado. Só para passar, na última rodada da Arábia Saudita, tivemos o Al Ittihad, que já era campeão, confirmando a vitória dentro de casa, como era esperado, e o Al Nassr também vencendo dentro de casa, como já era esperado também, sem a presença do Cristiano, tá? Não sei se o Cristiano estava suspenso, ou não sei se ele realmente escolheu não jogar, tá bom? Por já ter sido ali o vice-campeão, né? Tem essa questão, o Cristiano Ronaldo não gosta de perder nunca. Vamos às nossas análises do dia 3 de junho. Às 11 horas da manhã, em Wembley, a final da FA Cup entre Manchester City e Manchester United, um derby de Manchester na final da FA, e a gente sabe que, nesse momento, o City é muito favorito, não tem como discordar do mercado. Inclusive, o City começa a sua busca pela tríplice coroa, que, se eu não me engano, só o United na Inglaterra conseguiu. É cedo para falar isso? Obviamente é cedo, mas a gente sabe que pela temporada que foi apresentada pelo City na Premier League, pelo jeito que o City eliminou alguns tubarões, outros tubarões, né, na Liga dos Campeões e chegou até a final, dá para concordar sim com o mercado. Aliás, não dá para discordar desse favoritismo aqui do Manchester City. Para piorar a situação do United, agora há pouco saiu a notícia de que Anthony Martial não vai para o jogo, com lesão. Não sabemos ainda se o Antony vai poder jogar, que machucou no jogo, na vitória do United contra o Fulham, e o Lisandro Martinez também não vai jogar essa final. É sempre um problema essa zaga do United, né? Então temos uma expectativa do mercado e, na minha opinião, acho que todo mundo aqui concorda com ela, apesar de que historicamente o United tem mais vitórias no confronto, nos confrontos entre as duas equipes na FA Cup, se eu não me engano, uma vitória para cada lado, mas mesmo assim o City, na minha opinião, chega no momento melhor. Utilizando os dados da Premier League, aqui eu posso até utilizar dentro e fora de casa, mas é complicado porque o jogo é campo neutro, né? Mas a ordem é o City como mandante, então o PDF me informa aqui os dados do City dentro de casa, mas enfim, é um jogo completamente único em campo neutro e usar os números por aqui seria muito leviano. Eu acho que é muito mais saudável a gente usar momento, né? Hoje a gente tem o United, que é muito forte de maneira reativa, não é um time tão bom propositivamente falando, ou seja, não vai empurrar o adversário para trás e conseguir ficar rodando bola o tempo todo com muita qualidade. Ele é um time que provavelmente vai jogar de maneira reativa, até porque a característica do City, né? Eu vou até tirar os números aqui, porque, sério, eu acho que não faz muito sentido. O que a gente pode ficar de olho aqui são as bolas aéreas, que é isso aqui, ó. O City tem 11 gols de cabeça, 10 gols de escanteio, o United tem 6 gols de cabeça, 3 de escanteio, e o United sofreu 9 gols de cabeça. Eu acho que isso aqui já é interessante pra gente num jogo, numa final que pode ser tão disputada. O jogo aéreo sempre é uma válvula de escape. Eu acho que pelo estilo do City não é possível imaginar aqui o United querendo controlar o jogo. O City provavelmente vai ter o domínio completo do jogo, deve ter muito mais posse, deve empurrar o United para trás. E se o United sair para o jogo, obviamente será quando e se estiver perdendo, tá? Então, num placar adverso para o United, provavelmente ele vai sair um pouco mais para o jogo. Em uma situação de 0-0, provavelmente o City vai ter domínio e vai impor o seu jogo para cima do United, fortalecendo o jogo individual e o jogo de contra-ataque do United. Então, se você quer vir para trabalhar a favor do City por aqui, você precisa consultar o quê? Como estão sendo os contra-ataques do United. Aliás, se estão sendo ou não, né? Se está conseguindo sair para o jogo no contra-ataque ou não. Se o City fizer aquela marcação-pressão que fez contra o Real Madrid no jogo de volta e no jogo de ida, tanto na Espanha quanto na Inglaterra, meus amigos, o United está enrolado, ele está complicado por aqui. Agora, se o City não conseguir fazer aquela pressão, aquela marcação, e o United conseguir sair no contra-ataque, trabalhar a favor do City vai ser mais arriscado, tá? Com
contra o City eu não me vejo trabalhando, eu falando como um trader, tá? Então eu prefiro trazer momento do que olhar só para números. O que me chama a atenção realmente são os números de bola parada. Se você é trader, assim como eu, e vai trabalhar numa bolsa esportiva, gosto muito de pensar nesse back City se eu encontrar aquela marcação-pressão que foi apresentada nos últimos jogos do City. E eu acredito que o Guardiola vai forçar a equipe dele a fazer isso. É a característica que ele gosta, tá? Quanto mais pressão nesse pós-perda, né, caso não esteja com a bola, perder a bola e conseguir pressionar o mais rápido possível, quanto mais o City fizer isso, mais confiança eu vou ter para estar no mercado, principalmente a favor do City. Se você trabalha contra o não favorito também não tem problema. Se o City não estiver fazendo isso, ou se o United não estiver permitindo com que o City faça isso, eu não vou entrar no mercado, tá? E eu só tenho a tendência de trabalhar gols por aqui depois do primeiro. E a gente já vai falar sobre isso. Então, para trade, quero trabalhar a favor do City? Quero, mas eu preciso dessa confirmação de uma pressão pós-perda para conseguir fechar todos esses padrões que eu gosto para trabalhar o favorito. Se você é Panther, eu vejo valor nessa vitória do City a 1,50, sinceramente falando, mesmo tendo aqui camisas muito pesadas e o United entorta varal para tudo quanto é lado, a gente sabe disso. O United tem muito mais títulos do que o City, principalmente os títulos que o City mais anseia, só que aqui nesse momento não dá para negar que o City vive um momento muito superior. Então eu vejo o valor nessa odd do City a 1,50. Dá para trabalhar com empate anula? Se você colocar um empate anula por aqui, essa cotação vai estar muito mais esmagada. Aí depende de cada um. Eu não vou te indicar uma cotação de 1,20, 1,15, é muito mais complicado. O mercado de gols eu não vou te indicar no pré-live. É um mercado que eu quero trabalhar exclusivamente no live, porque eu preciso, como é uma final, um jogo único, eu preciso de uma exposição, de um desespero. E esse desespero só acontece quando o jogo está desempatado. É melhor, para quem gosta de buscar um cenário mais longo, talvez de gols, é melhor que o time favorito esteja na frente, porque aí o United vai ter que se desorganizar um pouco para poder ameaçar, criar alguma coisa contra o City, e o City pode aproveitar dos contra-ataques para ampliar, tá? Agora, se o United estiver na frente, ele pode sim acabar segurando um pouco mais, né? Por mais que o City dê espaço, ele pode segurar um pouco mais para tentar levantar essa taça. Então eu prefiro trabalhar ao vivo e de preferência se o City estiver na frente do placar. E aí depende muito, se esse primeiro gol for cedo, se o primeiro gol for no final do primeiro tempo ou no meio do segundo, porque se for muito cedo dá para tentar buscar mais 2 gols no jogo. Se for lá pro final, talvez valha a pena buscar só mais um, ou então se estiver muito no final, acabar ficando de fora, tá? Espero que eu consiga encontrar essa pressão e essa imposição do City para poder estar a favor no trade. E se você é Panther, eu acho que a gente concorda aqui que o valor, obviamente, acaba ficando do lado do City pelo momento que ele vive. 1h15, nós temos a final da FA Cup na Escócia, que é a Copa da Escócia. O Celtic passou pelo Rangers na semifinal, que parecia uma final antecipada, porque a final será contra o Inverness, que é um time de segunda divisão que ocupa a 6ª colocação. É muito difícil de imaginar que um time campeão da primeira divisão, da maneira que o Celtic foi, com a quantidade de pontos que o Celtic fez e gols que o Celtic marcou, o Celtic perder um título para um time de segunda divisão, 6º colocado. A grande final dessa competição foi as semifinais. Óbvio, o futebol ele não é ciência exata, o futebol ele não permite que a gente crave que o Celtic já foi campeão, senão não teria graça nenhuma, mas é muito difícil imaginar que o Celtic pode perder esse título. Então, não vou nem abrir assim, não vou nem entrar tanto em detalhes. O que a gente pode tentar buscar por aqui? A goleada do Celtic seria talvez para quem tem métodos para trabalho exótico no trade, tá? O back Celtic, se você trabalha com cotações mais esmagadas no trade, essa cotação na Betfair ela vai estar ali numa bolsa esportiva por volta de 1,20 estourando. Você vai encontrar lá 1,15, 1,18. Dá para tentar buscar esse back se você tiver muita imposição? Dá sim. Muito provavelmente o Inverness vai vir jogar como? Por uma bola. Ou então, talvez para levar esse jogo para os pênaltis, empatado, então você vai ter o Celtic com um volume de jogo muito grande. Dá para tentar buscar porque aí o mercado vai ficar estabilizado. Se você é Panther, aí você pode talvez olhar os mercados mais exóticos, talvez uma vitória no primeiro tempo, talvez um handicap negativo, né, para o Celtic, com -2, etc. O que acontece? O problema aqui é o primeiro gol passar. É aquela famosa, né, passa um boi, passa a boiada. Para você que busca mercado de gols, espera o primeiro gol sair, de preferência, obviamente, se o gol for do Celtic, porque aí, um jogo só, o Inverness vai partir para cima e, obviamente, vai dar espaço aqui para o Celtic para poder contra-atacar. Beleza? Então, não tem muito o que falar por aqui. Eu, como tenho método para trabalhar odds mais baixas, provavelmente vou tentar buscar esse back Celtic no trade, né, durante os 90 minutos, aproveitando essa imposição e essa estabilização de mercado. Se você é Panther, gosto de pensar nesses mercados alternativos, aí vai da precificação de cada um, uma vitória no HT, um handicap para o Celtic e tudo mais, tá? Muito difícil
difícil imaginar um Celtic não vencendo, a não ser que o Inverness faça um gol do nada e segure ou vença nos penais. 3 horas da tarde temos a final da DFB Pokal e eu não canso de falar isso por aqui. Para mim é o troféu mais bonito do mundo. Não sei se você já deu um Google aí, pesquisa troféu da Copa da Alemanha. Se eu tivesse como comprar uma réplica original desse troféu, eu colocaria aqui no meu escritório, certamente. É muito, muito bonito. Bonito também foi o Leipzig ganhando esse troféu pela primeira vez na temporada passada e vai em busca dele pela segunda vez nessa temporada. E olha, chega muito conceituado para vencer. Depois de bater a equipe do Bayern de Munique na casa do Bayern, em Munique, porém não adiantou muita coisa, né? Porque ele deu a chance para o Dortmund ser campeão e o Dortmund falou, né? Fica para a próxima, né? Fica para a próxima. E o Leipzig também venceu depois de goleada, e que goleada para cima do Schalke, rebaixando o Schalke para a segunda divisão. O Frankfurt é o atual campeão da Europa League, aliás, era, né? Até ontem, porque o Sevilla é o atual campeão da Europa League. O Frankfurt venceu a Europa League da temporada passada para cima do Rangers nos penais, e o Frankfurt chegou a participar da Liga dos Campeões esse ano também, assim como o Leipzig, saiu na mesma fase. O Leipzig saiu nas oitavas para o City, o Frankfurt saiu nas oitavas para a equipe do Napoli. Depois o City chegou na final contra a Inter e o Napoli foi eliminado nas quartas de finais para a equipe do Milan. 1,70 é a cotação do Leipzig, 4,50 é a cotação do Frankfurt. Cenário de jogo único, assim como a FA Cup, então não dá para a gente usar tanto assim os números. Eu poderia comentar aqui com vocês o quão ruim foi a temporada do Frankfurt fora de casa e o quão boa foi a temporada do Leipzig dentro de casa, porém eu estaria cometendo um equívoco de olhar só para os números, já que é jogo único, que se eu não me engano vai acontecer no Estádio Olímpico de Berlim. Geralmente acontece lá, o estádio do Hertha Berlim, que foi rebaixado para a segunda divisão da Alemanha. Eu trouxe aqui um histórico das últimas finais da DFB Pokal. O maior campeão da Pokal é o Bayern, com 20 títulos. O segundo maior campeão é o Bremen, para surpresa de 0 pessoas, eu acho, né? Não sei se vocês acompanham o futebol alemão há muito tempo, tem gente que não sabe. O Nuremberg, por exemplo, que é um time de segunda divisão, tem 4 títulos. O Schalke 04, que foi rebaixado novamente, tem 5 títulos. E o Dortmund tem 5, né? Então, para quem acompanha a Bundesliga somente agora, acha que só tem realmente 2 times ali, mas antigamente, olha, a situação era muito diferente, tá? Inclusive o Nuremberg, para quem não sabe, tem mais títulos do campeonato alemão do que a equipe do Dortmund. Ou eles estão empatados, se eu não me engano, eles estão empatados, mas é uma equipe também muito forte que está agarrado lá na segunda divisão. Vamos pegar o histórico da Pokal desde 52, 53? Acho que é muito para trás, né? Tivemos antes aqui uma competição chamada Chammer Pokal, acho que é assim, Chammer Pokal, aonde provavelmente tem a ver com a questão da Alemanha dividida, mas vamos pegar... Eu vou pegar um pouquinho mais pra frente, tá? A partir da década de 90 para ficar mais fácil. E geralmente é um jogo muito aberto. Por quê? É jogo único, você tem geralmente os times da primeira divisão se enfrentando na final, raramente você tem um time de segunda divisão chegando na final, às vezes eles chegam nas semifinais, mas é difícil chegar na final. Então é um jogo onde a equipe, geralmente, que tá perdendo, ela tem que se expor. Então costuma ser um jogo muito bom pra gols. Ó, 5-2, 3-1, 4-1, 3-2, 3-0, 3-1. Vamos lá, 3-0, 4-2, 3-2, 3-1. Os últimos, vamos pegar os últimos anos aqui, desde 2015. 3-1, aí um Bayern de Munique e Dortmund 0-0, que depois tivemos penais. Depois, Borussia Dortmund vencendo o Frankfurt por 2-1, Frankfurt vencendo o Bayern de Munique por 3-1, o Bayern vencendo o próprio Leipzig por 3-0, o Bayern de Munique também vencendo o Leverkusen por 4-2 e depois o Dortmund vencendo o Leipzig por 4-1. E na final passada, Leipzig e Freiburg fizeram uma final muito complexa, porque se eu não me engano, era a primeira vez que o Freiburg chegava na final e era a primeira vez que o Leipzig também tentava ser campeão, então ninguém queria perder, né? E aí o jogo ficou 1-1 e depois foi decidido nos pênaltis. Nesse caso aqui eu tenho um Frankfurt que já tem 5 títulos e eu tenho o Leipzig que já foi campeão uma vez. Então eu não acho que vai ser uma final assim tão travada, acho que vai ser um jogo muito pegado, mas com muitos espaços também, tá? Como eu falei, não vou usar números aqui, para não ser leviano, tá? Se você é trader assim como eu, vai trabalhar numa bolsa esportiva, seja ela qual for, muito cuidado. A gente precisa de uma concentração muito grande nesse jogo, ainda bem que ele é isolado do jogo do City, né? Não vai ter tanta desatenção assim, porque os jogos das finais da Pokal eles são muito laicar, na maioria das vezes. Encontrar um time superior o tempo todo é mais complicado. A gente teve nas semifinais, se eu não estou enganado, nas semifinais, o Leipzig despachando o Freiburg com uma naturalidade incrível, mas na final geralmente é muito complexo. O jogo troca de lado, né, de mãos algumas vezes, então é muito
muito importante que você esteja concentrado. Mas se você encontrar esses momentos de superioridade, pode valer a pena. Por exemplo, o Leipzig começou muito mal, a cotação do Leipzig está baixa, ele vai corrigir. O Leipzig começou muito bem, o Frankfurt está recuado sem contra-atacar. A gente pode ter uma estabilização do Leipzig, você pode trabalhar tanto a favor do Leipzig ou contra o Frankfurt. Mas muito cuidado, porque as duas equipes têm características de contra-ataque. Então, é muito importante não só ver a equipe que está criando, mas também prestar atenção na equipe que está se posicionando e defendendo, caso ela já esteja pronta para o contra-ataque, tá? Muito cuidado mesmo. Para mim é um jogo difícil para trabalhar mercado de match odds, mercado de resultado final no trade. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Leipzig por aqui. Por mais que eu acredite que o Leipzig tenha um pouquinho mais de chance e concorde com o mercado, eu acho que a cotação está justa. Então eu não sei se eu trabalharia a favor do Leipzig. Se eu fosse trabalhar a favor do Leipzig, colocaria um empate anula a meu favor, tá? Por desconfiança, porque eu acredito que o Frankfurt tem a capacidade, seja pelas bolas aéreas e seja pelos contra-ataques, de complicar um pouco a vida do Leipzig por aqui. Eu prefiro pensar no mercado de gols. Eu gosto muito do over 2,5 para essa final, pensando que, independente de qual equipe que esteja na frente, teremos muito espaço para contra-ataque, são equipes com qualidades e características de contra-ataque, tá? Esse jogo ele só vai se arrastar num under, né, assim dizendo, se as equipes tiverem medo, né? E eu vi muito mais esse medo na temporada passada, quando duas equipes não tinham conquistado ainda a competição, do que em outras temporadas onde eu já tinha uma equipe que já tinha vencido várias vezes, o caso do Dortmund, o Bayern. Então eu acho que é mais ou menos esse caso, né? O Leipzig quer o bicampeonato, mas se perder, não vai ser o fim do mundo, já foi campeão ano passado. E o Frankfurt tem 5, né? Então eu acho que são equipes que vão para cima, que vão fazer um jogo franco, e eu gosto muito de pensar nesse over 2,5. Gosto do ambas marcam? Gosto. Acho que é um cenário, mas você vê que é a mesma cotação, né? É um cenário onde a equipe que está atrás do placar, ela não pode ter conformismo, ela vai para cima, e eu dificilmente tenho o comodismo dessas duas equipes, porque a características de contra-ataque delas são bem presentes, tá? Então eu prefiro trabalhar gols nessa final de Pokal do que pensar no mercado de resultados. Nós temos muitas opções de jogos extras para esse sábado, né? Afinal de contas, se a gente colocar na balança, é o último sábado, assim, talvez não seja o último, mas é um dos últimos sábados com uma opção maior de jogos. Temos a última rodada do campeonato francês, vai começar a última rodada do italiano, então já vai se acostumando, tá? Com um sábado e um domingo mais reduzido em número de jogos. Porém, temos várias opções extras para esse sábado. Eu vou passar na maioria que eu achei interessante. Você, obviamente, não precisa fazer tudo. Aliás, eu nem te aconselho nem tudo, nem metade, nem um terço. Eu só vou comentar as oportunidades, vou fazer de uma maneira acelerada para que você possa escolher se você tiver agenda para isso, se tiver tempo disponível para isso, tá? Na Finlândia, 11 horas da manhã, mesmo horário do United com o City. Acho que você vai estar olhando o jogo do United com o City. Mas se você é eclético, quer olhar também um jogo da Finlândia no mesmo horário, tem o Helsinki, que é uma das melhores equipes ali, enfrentando o SJK, que hoje é o líder da competição. Muito cuidado, pode dar jogo por aqui, acho que pode ser um bom jogo para ficar de olho. Na Áustria, o já campeão Salzburg enfrenta o Áustria Viena. Se você gosta de trabalhar jogos do Salzburg, pode ser interessante, mas lembre-se, já foi campeão, né, uma distância de 9 pontos para o segundo colocado, dificilmente será alcançada. Na Bulgária, eu tenho o CSKA Sofia, que está na frente do Ludogorets com 80 pontos, o Ludogorets em 79, enfrenta o CSKA 1948, o outro CSKA, né, tem mod de 1,50 e partindo para o outro jogo da Bulgária, tem ali 2 horas de diferença, 2 horas e meia cada um deles, o Ludogorets pega o Levski Sofia. Ou seja, as duas equipes precisam vencer, em caso de vacilo de uma delas, o título já começa a ficar encaminhado, tá? Então dá para olhar a favor dos dois favoritos aqui, talvez. Na Turquia, última rodada, o Giresunspor ainda tem chance de escapar do rebaixamento e a briga é direta contra o Istanbulspor, tá? O Giresunspor tem 34 pontos, o Istanbulspor tem 35. O time do Giresunspor pega o já rebaixado Amraniyaspor. Pode ser um jogo para gols? Pode ser um jogo para gols. O último jogo do Giresunspor contra o Trabzonspor foi 4-2. Só que os últimos jogos entre eles não foram tantos assim. Teve 3 1-0, 2-0. É um jogo onde o Giresunspor precisa desesperadamente da vitória, só que nos últimos 5 confrontos, quem venceu foi o Amraniyaspor. Só que lembre-se, o Amraniyaspor já está rebaixado. Então pode ser um jogo para ficar de olho, talvez no empate anula ou numa dupla chance do visitante que luta com unhas e dentes para não cair.
mas óbvio, vai rolar sim mala branca por aqui com toda a certeza do mundo. Na Itália, nós temos o jogo da volta dos playoffs de semifinal entre Parma e Cagliari, tá? Quem vencer aqui, se eu não me engano, pega aquele jogo entre Sud-Tirol e mais alguém que eu me esqueci o nome. Acho que era o Bari, alguma coisa assim. O Parma perdeu o primeiro jogo por 3-2 na casa do Cagliari, começou abrindo 2-0, tomou uma virada. Não sei se vai ser um jogo com uma expectativa de tantos gols como foi o primeiro, tá? Não dá pra ficar achando que todo jogo de segunda divisão da Itália vai ser assim. Esse carnaval todo, geralmente são jogos muito disputados. Mas o Parma precisa da vitória, então talvez possa ter algum valor nesse dupla chance do Parma, vale ficar de olho. Às 16 horas o Fortaleza pega o Bahia, jogo que provavelmente vai estar lotado, né, na casa do Fortaleza. Não sei se eu vejo valor mais na vitória do Fortaleza ou no over 1,5. Também estava com expectativa de over 1,5 no jogo do Palmeiras e não rolou, mas enfim. A última rodada do Campeonato Francês, eu sinceramente não acompanhei tão de perto o final do Campeonato Francês, mas vamos lá, ó. O Auxerre pega o Lens. O Lens não tem como nem ser campeão, nem perder a segunda colocação, então já tá de férias. O Auxerre briga contra o rebaixamento, ele contra o Nantes. Se você quiser ficar de olho, pode ser interessante. O Nantes pega o Angers, que já tá rebaixado. O Nantes precisa desesperar da vitória, o mercado, sabendo disso, colocou a cotação dele a 1,30. O Mônaco pega o Toulouse. O Mônaco ainda tem chance de ir para alguma competição europeia, seja Conference ou Europa League, tá? Dá para ficar de olho nessa vitória do Mônaco contra o Toulouse. O PSG faz a despedida do seu torcedor, que eu não sei se tem um bom clima de despedida aqui, o pessoal tá puto, né? O Messi já confirmou que não fica, não sei se o Neymar renova, não sabemos se o Mbappé fica. Uma cotação desmagadíssima do PSG contra o Clermont, que não briga por mais nada o time do Clermont. Então pode ser uma vitória do PSG, mas eu tô fora, muito obrigado. O Brest pega o Rennes. O Rennes ainda disputa uma vaga europeia. Nesse momento está com a vaga da Conference, mas talvez pode terminar com uma vaga na Europa League. Sempre mais importante em relação ao financeiro, tá? E para fechar, o Lille também está nesse bolo todo disputando essa vaga para pelo menos permanecer na Europa League. Se eu não me engano, o Lyon ainda tem chance, mas são chances remotas, tá? Mas vale a pena talvez se você quiser também ficar de olho no jogo do Lyon. Cremonese e Salernitana não vale de nada porque Cremonese já foi rebaixada, pode ser aquele jogo de entretenimento, assim como o Empoli e Lazio. O Lazio já está classificada para Champions, o Empoli não cai, jogo de entretenimento. À noite não, à tarde, né? O River Plate pega o Defensa e Justiça, lembrando que o River daqui a alguns dias enfrenta o Fluminense. Fluminense que teoricamente com o empate do River contra o Sporting Cristal já praticamente encaminhou sua classificação em primeiro. Mesmo assim, o River enfrenta o Fluminense precisando da vitória, mas primeiro, antes de tudo, líder do campeonato argentino, tem esse compromisso contra o Defensa e Justiça. Pode ser interessante ficar de olho nessa vitória do River. Na Série B, Mirassol contra a Ponte faz uma péssima campanha fora de casa. O ABC contra o Novo Horizontino, o ABC faz uma péssima campanha em casa, o Novo Horizontino é muito forte fora de casa. Temos derby em Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Série A. Quanto tempo você não via isso, hein? Cruzeiro ficou um tempinho na Série B. O Galo eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, o Cruzeiro eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil, as duas equipes precisando dar uma resposta, uma pressão um pouco maior no Kudê, né? No treinador do Galo, que poupou muitos jogadores contra o Corinthians. Bom jogo para trabalhar match odds por aqui. Mais um confronto, terceiro, né? Seguido entre Atlético Paranaense e Botafogo. O CAP foi o classificado para as quartas de final. E olha, vem muito motivado. O Botafogo pode vir abalado por aqui depois dessa eliminação. Vamos ver como é que o Botafogo vai gerir esse emocional depois dessa eliminação. Favoritismo, para minha opinião, continua sendo do CAP, tá? Sempre que o Atlético Paranaense jogar na arena, é muito difícil vencê-lo por lá. América Mineiro e Corinthians, o América pode ser que agora comece a deslanchar no campeonato, né? Ainda não conseguiu deslanchar, mas conseguiu se classificar para as quartas de final do campeonato da Copa do Brasil. Isso envolve muito dinheiro. Conseguiu também a sua vitória no último jogo, que teve contra a equipe do Fortaleza, né? Por 2-1, se eu não me engano foi isso, e vai em busca da vitória contra o Corinthians, só que o Corinthians agora vem muito motivado também depois dessa classificação contra o Galo, talvez tenha feito a melhor partida do ano. À noite temos Rosário Central e Córdoba, o Rosário Central também está muito bem colocado no campeonato argentino, invicto dentro de casa, assim como o São Lourenço, com 7 vitórias em 9 jogos. Vila Nova e Sampaio Corrêa, o Vila vem muito bem dentro de casa, com 3 vitórias em 4 jogos, nenhuma derrota, e o Sampaio, eu tinha criticado o Sampaio, comentado da opção do Sampaio continuar sem vencer fora de casa, assim como, ou pelo menos com dificuldade de vencer fora de casa, como foi na temporada passada, mas foi comentar isso e o Sampaio imediatamente venceu a Chapecoense fora. Então, cuidado, tá? Santos e Internacional, 2 eliminados também na Copa do Brasil, ambos eliminados nos pênaltis.
pênaltis, o Santos perdeu para o Bahia e o Internacional perdeu para o América. O Inter fora de casa no Brasileirão não venceu nenhuma ainda e o Santos vai, obviamente, levando a Vila como uma boa vantagem. Nenhuma derrota, acaba sendo o favorito, né? O Santos na Vila é muito, muito forte. Pode ser um bom jogo para trabalhar a correção de preço também por aqui. Bom, é isso. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua paciência, que gosta de ficar me ouvindo aqui esse tempo todo. Lembrando, esse aqui não é um canal de palpite que eu vou cuspir resultado para você e tu vai sair fora do vídeo. Aqui eu te ajudo a pensar também, a gente cria vários cenários. Espero que você tenha gostado e se gostou e não é inscrito ainda, fica o convite para você se inscrever, vai ser um prazer. Não esquece de participar aqui, se você está chegando agora, theoborges.com. Além de fazer o meu curso totalmente gratuito, você vai participar de sorteios de Pix todos os dias, R$50, bancas na Betfair, moletons da Betfair, acessórios, camisas, bonés, como esse daqui, e também aos produtos da comunidade que em breve eu já vou adicionar por lá. Muito obrigado, um grande abraço, fica com Deus e até domingo.